Era uma vez um arquipélago situado no meio do Atlântico e composto por 9 ilhas fantásticas, inebriantes, pintadas de verde, castanho e azul, mas todas com características que as singularizam e que fazem de cada uma delas um pequeno mistério por desvendar. É essa singularidade que nos define, poeticamente nos aproxima e que o mar teme em distanciar. Somos como diamantes em estado bruto, só que infelizmente o nosso lapidador ainda não teve a capacidade de os trabalhar como as joias raras merecem ser trabalhadas. Ou seja, exaltam-se discursos de promoção do desenvolvimento harmónico das ilhas, mas a prática política das governações socialistas rebaixam essas ilhas ao martírio do abandono, no caso das mais pequenas, ou a experiências mirabolantes importadas de outras paragens, no caso das maiores. Vejamos a realidade. A pequena economia da Ilha de São Jorge tem tentado sobreviver, a muito custo, aos infortúnios da sazonalidade turística. Este ano, é verdade, o número de dormidas aumentou. Porém, o bónus socialista a este bom desempenho dos operadores do setor é o pior horário de inverno da SATA. Cortaram-nos um voo à quinta-feira, passamos de 2 voos para 1, bem como a capacidade de transporte de mercadorias e carga. Em vez do DAS 400, passamos a ter o DAS 200. À terça-feira, embora hajam 2 voos, também são os DAS 200 que fazem as viagens. E a carga para exportação? O peixe que deveria sair o mais rápido possível fica em terra. Isto sem falar nas ligações a Ponta Delgada, que sendo na quinta de manhã de São Jorge, apenas se consegue lá chegar, ao fim da tarde. Já na ligação a Lisboa, o horário de chegada é no mínimo indecente, sobretudo para quem tem outros destinos e ainda tem de apanhar outros meios de transporte. Mas se pelo ar não estamos melhor servidos, resta-nos a alternativa marítima. Aliás, a alternativa que já faz parte da nossa história e que, por essa razão, já deveria ter um horário regular que permitisse que os passageiros e os operadores turísticos pudessem contar com previsibilidade. Mas não. Com barcos novos, com rampas novas e com pitos novos, o Conselho é fazer como antigamente e ter um horário ou contato da agência de viagens sempre à mão. Os horários e itinerários das ligações marítimas entre as Ilhas do Triângulo são tão regulares quanto o tempo nos Açores. Um dia o barco sai às 9h30, no outro às 10h15, num dia vai para a Madalena, no outro escala São Roque, um dia pode-se levar carro, no outro já não pode. O horário de outubro não é válido para novembro e dezembro e, de certo, cá de ser diferente em janeiro. Haja paciência. Passados todos estes anos de ligações marítimas e agora com um novo plano, que se diz integrado, mas que parece que só complicou mais ainda, a pergunta que passageiros e, acima de tudo, empresários colocam é: para quando um horário de verão e de inverno regulares, sem constantes alterações? Como estão os horários e itinerários, não permitem a ninguém programar, seja o que for, com alguma antecedência. E por falar em viagens, e agora que parecem estar para chegar às low cost, mais para uns do que para outros, e fazendo fé que o Governo Regional está a preparar-se para que as restantes ilhas não fiquem prejudicadas, para quando gostaríamos de saber que medidas está o Governo a prever implementar para que estes novos turistas possam visitar as restantes ilhas. Prevê aumentar o número de viagens marítimas, assegurar a sua regularidade para os conhecidos triângulos do Grupo Central, maximizando o potencial turístico de cada ilha? Prevê manter a ligação Calheta-Angra no próximo ano? Por outro lado, o plano de investimentos volta a contemplar verbas para a realização de uma obra muito prometida pelo PS para São Jorge, mas nunca concretizada: a ampliação do porto comercial. Partindo do princípio da sua concretização, será possível que um dos navios, Gilberto Mariano ou Mestre Simão, pernoite em São Jorge, mantendo as ligações Velas-São Roque e Madalena-Horta e assegurando-se o transporte terrestre entre São Roque e Madalena e vice-versa, para que efetivamente haja um plano integrado de transportes, reduzindo-se os tempos de viagem e consumos de combustíveis das embarcações? Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Carta Regional das Obras Públicas é um documento orientador e que já sofreu muitas alterações, pois algumas obras já deveriam ter tido o seu início este ano. São urgentes as obras nos troços da Ribeira de Almeida e Aeroporto, que o seu secretário já anunciou para 2015, mas e quanto aos troços de Manadas Biscoitos, o acesso à Fazenda do Ouvidor e a transversal Urzelina Nortes? Para quando essas intervenções? Congratulamos-nos pelo anúncio dos procedimentos concursais para a Escola Básica e Secundária da Calheta.
Esperemos que em breve se dê definitivamente o início das obras. Esta infraestrutura já peca por muito tardia. Congratulamos-nos também pelo anúncio do projeto do Porto Topo e aguardamos a sua concretização. Depois de tanta promessa, já só acreditamos vendo. Porém, depois das congratulações, tenho de manifestar pesar. Pesar pela ausência de verbas para a concretização da Sala de Desmancha do Matador de São Jorge. Obra que se teme não fazer e que se reveste de uma importância fundamental para a economia da ilha. Pesar também pela ausência de verbas para a construção da rampa Roró na Calheta, pelo estado em que se encontram os caminhos agrícolas e os indispensáveis, mas ainda não concretizados, reservatórios de água, que em anos de seca são fulcrais para o abastecimento de água à lavoura. E que nunca é demais lembrar o trabalho árduo e exigente a que estão sujeitos os produtores de leite jorgenses, que produzem um queijo de excelência. Um lamento ainda pela ausência de verbas no setor da saúde, para concretizar obras na Unidade de Saúde de Ilha, e pela incapacidade deste Governo, que constantemente apregou a boa gestão das suas finanças, mas que na área da solidariedade social tem inúmeros casos à espera de uma resposta para os apoios à habitação degradada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o problema de fundo de São Jorge mantém-se e agudizam-se. Na saúde, impera o salve-se quem puder. No turismo, os empresários das ilhas, que não a maior, continuarão a sofrer com a sazonalidade e a tentar manter os seus investimentos com o que ganham em apenas 3 meses. Nos transportes, aguarda-se com ansiedade que se acabem com as trocas e baldrocas de horários e itinerários. Enquanto nada se alterar, as nossas ilhas pequenas vão perdendo jovens que procuram com esperança um futuro noutras paragens. E é pena, porque São Jorge, à semelhança de outras ilhas, é uma ilha com imensas potencialidades, com produtos únicos reconhecidos internacionalmente, mas que dia a dia envelhece e definha.